Vamos lá. É no 3 anos já. Vamos no 3, então. Bom dia, boa tarde, boa noite aos colegas, à professora e aos ouvintes desse podcast e, sobretudo, hoje, aos amantes da sétima arte. Hoje eu estou aqui com dois dos meus ilustres colegas, o ítalo brasileiro quase indígena mato-grossense Juliano e o meu querido Michel, cara que é administrador, engenheiro elétrico, historiador, e eu tenho certeza que ainda tem mais coisas que eu esqueci e ele vai corrigir. Mas o mais bacana que eu poderia falar dele hoje é que ele é o cara que caminha com o filhinho dele e ensina para a criança o que é o antropoceno. Eu sou o Lucas Fontão, eu sou mestrando do programa de Relações Internacionais, de pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Pesquiso sobre espaço sideral e política externa de Estados Unidos e China. E, bom, vocês vão ver daqui a pouco, porque o Juliano vai introduzir, mas eu tenho uma afinidade particular com o tema que a gente vai ver hoje, de tecnologia, enfim, mas, sobretudo, de ficção científica e astronautas. Bom, é isso. Vou passar aqui para os meus colegas se apresentarem de verdade, não essa piadinha que eu fiz aqui sem graça. Vai lá, Michel. Bem, pessoal, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. É uma experiência nova, bacana. Eu acho que, assim, compartilhar tudo que a gente aprendeu durante esse semestre, né, sobre políticas planetárias, é um desafio e um prazer também. Como o Lucas já falou, meu nome é Michel, eu me formei, minha primeira graduação foi administração de empresas, com ênfase em análise de sistemas. E depois eu fiz alguma especialização na área de segurança da informação e tentei um mestrado na área de engenharia elétrica, né, com enfoque em segurança da informação também. E fiz na UNB e, concomitante ao mestrado, eu decidi fazer também o curso de História. E finalizei o curso de História, o bacharelado e a licenciatura, e depois disso eu resolvi tentar o doutorado em História e agora estou cursando o doutorado. E para mim é uma satisfação muito grande de estar com os meus colegas de ciências políticas, de relações internacionais, porque eu estou aprendendo muito. E isso tem sido muito gratificante. Então, essa breve apresentação aí. Segue com o Juliano agora. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver escutando ou nos assistindo também. Um obrigado especial à professora e aos nossos colegas que possibilitaram esse ambiente de aprendizado tão bacana. Eu digo que, pessoalmente, para mim foi uma trajetória inesperada e fantástica. Eu nunca imaginei ter contato com um assunto que fosse tão grandioso, né? E que mudasse tanto a minha perspectiva de vida. Um dos textos que a gente conseguiu ler foi o texto da Mitchell, em que ela fala em diversos momentos sobre a ideia de posicionalidade, que é a pessoa que fala sobre determinado assunto se apresentar, dizer de onde você vem, né? Quais são as suas perspectivas de mundo para que você fale sobre esse assunto. E aí, pensando um pouquinho na minha posicionalidade, o Lucas brincou um pouco, talvez com bastante fundo de verdade, mas eu de fato sou ítalo brasileiro e eu venho de uma família cuja cultura de migração é uma coisa muito comum. E ter um pouquinho dessa aula sobre as migrações climáticas e sobre o antropoceno e o peso disso nas questões econômicas e políticas me fez ter uma nova apreciação sobre essa cultura familiar. Fora disso, eu nasci em Brasília, na verdade, mas por conta, de novo, da cultura migratória da família, eu tive os meus anos formativos no Mato Grosso, o que foi muito bacana, porque eu morava próximo de diversas reservas indígenas, numa cidade do interior do Mato Grosso, onde o Estado vai pouco, mas as empresas privadas, em especial de soja, vão bastante. E esse lugar é chamado de Araputanga, em homenagem a uma árvore. E lá eu tive contato com diversos grupos indígenas e, assim, é uma experiência fantástica ter uma visão tão distinta de mundo, né? De um outro lado da cortina, vamos dizer assim, um outro lado da perspectiva. E, bom, queria agradecer aos meus colegas que estão aqui hoje, aceitando com bastante energia e também bastante paciência comigo, porque eu estou começando, mas que participam desse ambiente com a gente. Fico muito feliz, pessoal. Muito obrigado. Falando um pouquinho, então, sobre como é que a gente vai estruturar essa nossa conversa, e lembrando, é uma conversa informal, o objetivo é só a gente discutir por alto essas lógicas e tudo mais, a gente pensou em trazer um filme para poder contextualizar o nosso debate. Até porque, do contrário, ia ser um debate gigantesco com tudo que a gente aprendeu na sala, né? E, bom, o filme que a gente trouxe para poder fazer esse debate é um filme chamado de Geostorm,
ou em português brasileiro, na tradução, ficou Tempestade, Planeta em Fúria. Né? Esse é um filme de 2017, ele é dirigido por Jim Devlin, e ele estrela grandes nomes, né, como o Gerard Butler, o Richard Schiff e o Jim Sturgess. Né? E o filme ele retrata os desafios encontrados pelo engenheiro Jack Lawson, que é interpretado pelo Gerard Butler, e o seu irmão mais novo Max, que é interpretado pelo Sturgess, ao impedirem o uso terrorista da Dutch Boy, que é o apelido dado à geotecnologia que seria salvadora do mundo. Só uma coisa, ele tá no Netflix, é bem tranquilo de acessar, viu, gente? Com certeza, não só no Netflix, mas para quem gosta também tá no YouTube. Pra quem gosta tá no Pirate Bay, tá? Bom, e aí pensando na primeira pergunta, para a gente poder guiar o nosso debate a respeito do filme, eu queria trazer para vocês a seguinte reflexão. O filme ele retrata a aplicação da geoengenharia através dessa Dutch Boy, que é um sistema global integrado que possibilita o controle de temperatura, de pressão e de umidade. E aí eu queria perguntar para vocês o que vocês entendem por geoengenharia. E se essa geoengenharia seria uma solução viável de verdade? Se a gente pudesse tirar isso do filme, tirar da ficção e aplicar na realidade. Vocês acham que é uma boa solução? Bem, eu peço até a palavra aqui aos meus colegas, não levantei a mãozinha não, mas já estou me adiantando. Sabe, Juliano Lucas, eu entendo com a geoengenharia, a engenharia é realmente voltada para as questões geológicas, né? Questões planetárias em termos de clima, de controle de temperatura, de chuva, enfim. Eu entendo que você usa a engenharia nesse sentido. E em relação ao filme, e uma coisa assim que logo no início do filme é narrado a filha, né, do Jacob, né, ela fala que o mundo se uniu, né, para enfrentar a possibilidade de uma extinção e desenvolveu uma tecnologia que fosse capaz de controlar, de estabilizar o clima do planeta, né. Assim, é uma ficção, óbvio, mas a gente pensa nisso realmente porque a gente vê o nosso planeta vivendo um caos, né, em termos de temperatura, a gente vê a questão das geleiras, né, a acidificação dos oceanos, né, a gente nota até mesmo, né, a questão de tsunamis, tempestades, isso tem acontecido, e muito em função desse momento do planeta, da grande poluição que o planeta está vivendo, né? E nos textos que a gente estudou também em sala de aula, a gente vê que é uma possibilidade usar a geoengenharia, usar a tecnologia para fazer o controle de chuvas, para fazer o controle da poluição, mas que ainda é uma coisa assim que a comunidade científica ainda não definiu-se alguns pontos. Vou colocar aqui, por exemplo, a questão de usar alguns tipos de químicos para fazer esse controle, para fazer destruição de alguns tipos de gases. Isso é perigoso, porque a gente não sabe lá no futuro se isso vai afetar, entendeu, a produção de alimentos, né? E aí eu já faço um pouco do gancho também da questão do texto que a gente estudou sobre justiça planetária, né? Sobre o que nós vamos deixar para a próxima geração. É óbvio que a gente quer resolver tudo, mas ao mesmo tempo eu acredito que a tecnologia não tem essa capacidade. O filme dá uma certa tranquilidade, né, de que, olha, aqui nós temos a tecnologia, o Touch Boy, né, que é até interessante, por que ele cita, né, por que ele coloca esse nome, né, porque tem um menino lá na Holanda que resolve botar o dedinho dele na represa para evitar da represa, né, inundar, né, da barragem quebrar, na verdade, né. Então, é interessante porque eu acredito que a tecnologia ajuda, contribui, mas ela não é uma solução definitiva. É uma coisa que a gente sempre debateu dentro da sala dos nossos grupos, de que se não houver uma mudança da sociedade, das pessoas, uma individualização das pessoas em relação às questões planetárias, fica difícil confiar somente na tecnologia, né? Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de mencionar. Michel, eu acho que eu sou como você, cara. Assim, eu não sou a pessoa a descartar a geoengenharia de tudo, mas eu acho que ela tem sérios pontos ainda a serem discutidos. Né? E eu digo isso porque a gente via questões relacionadas ao meio ambiente e excesso populacional, enfim, tudo aquilo que mostraria, de certa maneira, o ser humano se tornando esse novo agente em escala geológica, né? Por isso o nome antropoceno, né? Seno de momento geológico e antropo de ser humano. Mas, como por exemplo, a gente pode citar aquela teoria malthusiana, de que a alimentação cresce em PA enquanto a população cresce em PG.
Ou seja, no fim das contas, a gente vai ter muito mais gente do que alimento. E aí o que foi que aconteceu? Literalmente um Deus ex machina. A Revolução Verde chega, a gente tem um desenvolvimento na área de produção de alimentos com tecnologia, e de repente a alimentação começa a crescer em PG também. Né? Então, eu acho que descartar essa ideia do Deus ex machina como uma solução é muito complicado. Mas, por outro lado, eu sinto que nunca na história da evolução tecnológica e científica a gente chegou numa situação tão complicada para o uso da tecnologia. E eu digo isso porque, apesar de achar que a gente não pode descartar esse Deus ex machina, tem um outro lado que se a gente continua se utilizando da tecnologia para poder manter os nossos padrões de consumo e de vida, ou aumentar esses padrões, porque agora a gente tem o cuidado da tecnologia, a gente está só resolvendo a situação de maneira paliativa. E a gente nunca está, de fato, modificando as causas, né? E, assim, por mais que a tecnologia se desenvolva, a gente só usa a tecnologia como subterfúgio para manter essas estruturas que são estruturas danosas. Então, talvez a questão seja muito mais a gente mudar a perspectiva, mudar a narrativa sobre a humanidade juntamente com a tecnologia, mas não excluir a tecnologia de vez. Correto. Bom, apesar de ter essa perspectiva, eu imagino talvez que o nosso companheiro Lucas, por historicamente apresentar uma posição um pouco mais pessimista de mundo, talvez discorde. Vai lá, Lucas. Ainda não chegamos ao ponto do podcast em que a minha absoluta desesperança com a miséria humana... Não, brincadeira, né? Não chegamos ainda no ponto de entrar nesse pessimismo, assim. Eu acho que... Bom, eu falei na minha apresentação, né, que eu pesquiso sobre espaço. Então, assim, eu acho que eu tenho uma inclinação, talvez natural, enfim, a gostar muito de um filme desse tipo, de ficção científica, de imagens muito, muito bonitas dessa tecnologia, né? Infelizmente, a gente não tem como mostrar para vocês, mas, enfim, quando vocês forem assistir o filme, vocês vão ver, assim, é muito bonito, tomadas muito legais. Eu acho, assim, a geoengenharia, né? Geoengenharia extremamente fascinante, porque eu acho que assim como o ônibus espacial, o Saturn V, o programa Apollo, né? O Saturn V é do programa Apollo, na verdade, mas enfim, a estação espacial, são todos feitos, assim, magníficos da humanidade. Eu acho que se por um lado a gente tem essa questão, né, que está ali por baixo, ali no subtexto do filme, né, os perigos de criar uma tecnologia e brincar de ser Deus, esse é um problema. O outro, aí com essa tecnologia criada, né, como você vai controlar isso, né? Se você está brincando de ser Deus, como você controla algo que, bom, para todos os efeitos é incontrolável, né? Então, acho que tem essa coisa para a gente brincar aqui um pouco, tem esse lado divino e tem esse lado secular, assim, né? Bom, esse lado secular com esse questionamento, esse lado secular que eu vejo mais com admiração. Acho que a engenharia é importante para a gente sonhar, assim, para a gente sonhar coisas que nos animam a resolver os problemas do presente. Tem tudo isso, né? Tem todos esses problemas, mas para mim, assim, pessoalmente, eu vejo um filme desse, pô, imagina, cara, um negócio desse é muito sensacional, assim, né? Tipo, sonhar com esse tipo de tecnologia, isso que eu acho muito interessante. Mas, assim, daí, o que eu acho que sintetiza bem, por coincidência, assim, estava retomando as anotações da matéria para trazer aqui algumas discussões, é que teve um texto. Aí, deixa eu pegar aqui o nome certinho para falar para vocês, né? Ele joga esse questionamento, assim, literalmente, aqui citando o verbatim, né? A mão de quem vai controlar o termostato? Eu acho que a gente vai discutir um pouco mais isso aqui na frente, né, do podcast, mas eu acho que esse questionamento, assim, eu acho que é o fundamental quando a gente está tratando da geoengenharia, né? Na disciplina a gente viu textos que falam do controle da radiação solar. Eu acho que a gente teve um outro também, que eu não vou lembrar agora, mas eu lembro que no grupo a gente discutiu, por exemplo, tecnologias hipotéticas que poderiam fazer uma eliminação do plástico, por exemplo, né? O plástico que a gente tem ali como dejeto no meio ambiente. E aí daí disso a gente parte para ampliar um pouquinho do que o Juliano está falando, né? Se você tem a tecnologia, você fica descontrolado de uma certa forma, porque se você tem a tecnologia, por que você precisa se preocupar, né? Ficando aqui com a tecnologia de eliminação do plástico, por que você vai se preocupar com o descarte do plástico? Ô Lucas, te interrompendo um pouquinho, a impressão que dá no filme é que a tecnologia resolve tudo e que o ser humano pode continuar tocando a vida do mesmo jeito, entendeu? Gera uma certa acomodação, né? Você achar que a tecnologia vai resolver todos os seus problemas e que você tem que... Se você perceber no filme, as coisas são mantidas, né? Exatamente como estavam, e algumas até pioram, né? Você vê, por exemplo, quando ele vai saindo do carro, né, para poder atravessar para ir para o Congresso, a quantidade de fumaça que você vê no ar, a quantidade de carro passando, você tem até novos tipos de poluição, né, que não existiam antes, foram produzidos por conta disso.
né? Não, Você eu não não vê sei mudança de se descarte, de nada. eu não sei se vocês estranharam também, mas aí tem. Bom, enfim, quem tá escutando aqui já sabe, né? O negócio desanda, os satélites param de funcionar lá, fica tudo estragado, enfim. Porque vocês vão descobrir. Mas enfim, tudo estraga. E aí é engraçado que tem uma cena que tem um cara que tá andando na rua, e aí ele vai pegar água numa geladeirinha dessas de loja de conveniência, e aí pula um gato dentro. Aí beleza, tá bom, não sei o que, o cara tá pegando coisa. Aí quando volta pra ele a cena, ele tá suando. Aí ele tira o gato pula de novo pra dentro da geladeira. Aí ele pega mais umas coisas, a câmera mostra o rosto dele, cara, derretendo assim. E eu fiquei. Eu estranhei, né? Porque deve ser muito engraçado, né? Porque daí, você olha pro céu, né? Então você olha aqui pra cima, pô, não, tá regulado, né? Tipo, é só um calor momentâneo. Isso eu achei muito engraçado. Mas sabe o que é interessante de você falar disso? É que isso, na verdade, está em uma das teorias sobre como a gente lida, né, com esses ambientes comuns, que é a teoria do Hard. Né? O Hard ele propõe que a gente se adapta de uma maneira tão forte, tão rápida, que a gente de fato só agiria quando a situação se tornasse uma tragédia de verdade, né? E aí o que eu fiquei pensando no contraponto para né, para poder explicar o porquê que, né, as pessoas aceitam isso tão fácil, né? O cara, por exemplo, se eu não me engano, ele tá em Hong Kong, e aí ele começa a suar, né, cada vez mais. É justamente isso, essa percepção de, não, é a natureza, é assim que é, né? A gente tem uma tendência a naturalizar e, de certa maneira, até a se alienar de forma muito fácil, né? E aí eu fiquei pensando um contraponto disso, na verdade, e pensando talvez até mais como é que a nossa percepção de mundo modifica as coisas, né? Sem necessariamente você ter que ter uma normatividade, né? Sem ninguém ter que te mandar agir daquela maneira. Mas só por você saber também, né? Exatamente. Mas só por você entender o mundo daquela maneira, como é que as coisas se modificam, né? Eu fico pensando, muita gente hoje pode dizer assim, mas Juliano, né, Lucas, Michel, vai ser impossível a gente conseguir fazer um acordo entre todos esses países. Então a gente precisa usar a tecnologia. Mas a outra questão é que se você lê gente que nem o Yuval Harari, por exemplo, a Elinor Ostrom, o que eles vão dizer é que, na verdade, essa facilidade do ser humano de se adaptar também é uma facilidade muito grande em cooperar. Né? Na verdade, o ser humano tende, segundo esses dois autores, ele tende naturalmente à cooperação. E um dos maiores feitos da história do homem, que separa o homem dos demais animais, é o fato do homem, do homem como ser humano, né? O fato do ser humano, no geral, conseguir cooperar em grande escala, né? Com grandes números de pessoas. E independente de barreiras como língua, como questão social, etc. Né? E é isso que promove o ser humano para o futuro, isso que faz o ser humano sobreviver através das gerações. Então, eu não sei se é tão difícil assim chegar a esse acordo político. Mas isso não quer dizer, de novo, na minha percepção, né, na minha perspectiva de mundo, que a gente tem que deixar a geoengenharia e focar só na política. Não. Precisa ser um acordo integrado entre todas as partes. Né? Até, inclusive, a gente precisa de política para poder gerenciar a geoengenharia em si. Porque, como o Lucas disse brilhantemente, vai ser a mão de quem? Né? Quem é que vai estar cuidando disso? Quem é que vai ser o líder desse processo? E aí vale talvez um ponto aqui entre a diferença da geoengenharia e a engenharia climática. Porque quando a gente fala de engenharia climática, a gente está falando de uma coisa regionalizada. Então é uma mudança de microclimas, uma mudança de pequenos estados. Quando a gente está falando de geoengenharia, a gente está falando de tecnologias especulativas que abarcam, como eu vou dizer isso, que abarcam as questões climáticas do mundo como um todo, né? E no filme eles mostram isso. É uma rede de satélites da Dutch Boy que faz como se fosse uma rede neural em volta do planeta inteiro. Né? Então, eu seria bem categórico, assim, eu acho que geoengenharia nesse ramo especulativo, igual você colocou bem precisamente, ela não existe outra alternativa, por mais que talvez alguém não goste, não sei se é algum de vocês, mas enfim, por mais que alguém não goste, a política tem que administrar isso, não pode estar na mão de outras pessoas, não tem como. Né? Eu acho, enfim, é uma discussão que a gente também teve, né, durante as aulas, né, sobre essa questão do que seria, talvez, a gente pudesse chegar num regime tecnocrático, né, se esse tipo de coisa, né, de repente, até ao invés da gente ter digamos, uma elite política comandando uma tecnologia como essa, a gente teria uma elite tecnológica, talvez a gente tivesse uma empresa, né, um corpo de engenheiros, fala aí, Michel, um corpo de engenheiros comandando uma coisa que está influenciando muito. Mas eu não sei se vocês perceberam no filme, isso daí me chamou muita atenção. Quando a menina começa o filme, ela vai, a filha do protagonista, né, ela vai falando aqueles relatos dos desastres que estavam acontecendo e tal, e que o mundo se uniu contra a extinção, né? E ela fala o seguinte, olha, até anotei aqui, porque eu falei, não posso esquecer essas palavras. Ela diz o seguinte, Estados Unidos e China trabalharam incansavelmente, não como representantes de seus países, mas da humanidade. É linda essa frase dela, mas é muito assim, quais são os dois grandes países poluidores do mundo? E não dura aqui, essa balela aí não dura assim, filme, cara. Exato! Aí, sei lá, 15 segundos do filme tá um senador lá falando a gente que comanda isso aqui, a gente que fez, cara, não dura, é impressionante.
Não, e não só Não, isso, mas quando eles sobem para a estação espacial é aquela coisa, nós somos todos um só, mas eu sou um só nos Estados Unidos. Peraí, né? Vamos lá. Não, é interessante porque, olha só, os Estados Unidos e a China detêm lá o conhecimento do Dutch Boy, né? Foi um americano lá que chefiou todas as equipes de todos os países. E, por sinal, quero deixar registrado que aparece a bandeirinha do Brasil, né? Não sei se vocês perceberam, mas são 17 países e eu vi lá bastante bandeirinha do Brasil. Tem até uns trecos que aconteceram lá no Rio de Janeiro também, que, né, não vou dar muito spoiler, mas magistralmente encenado, é igualzinho a praia de Copacabana, né? Não só a praia de Copacabana, como o bairro de Copacabana. Quem conhece nem sei se é o bairro de Copacabana, né? Mas deve Mas ser. é Copacabana mesmo, ali é Copacabana. Quem conhece o bairro vai se maravilhar com esse retrato que o filme nos deu. Enquanto ainda tem Copacabana no filme, porque passa rápido também, né? Você maravilha por alguns segundos, porque depois não tem mais Copacabana. Eu ia achar até gostoso, porque agora, já tocado no assunto mesmo, porque dá aquele, assim, o mar virando gelo, né? Eu falei, pô, deve ser uma delícia isso daí, né? Um Rio de Janeiro geladinho, né? Eu falei, pô, deve ser demais. Bem, mas vamos voltar ao assunto aqui. O diretor, ele teve no Brasil, porque foi Rio de Janeiro, mas me deem a licença poética da citação que eu vou fazer, né? Cara, o Sertão virou mar ali no filme, né? Com certeza. O cara foi fundo ali. O cara, nas referências ali, ele pegou bem. Não foi só Rio de Janeiro, não. Ele trouxe outras coisas. É verdade. Com certeza. Mas eu quero dizer o seguinte, que o perigo da geoengenharia, eu lembro agora nos textos, é que se um país quiser desenvolver geoengenharia, pode ser até benéfico para aquele país, mas para outro país vizinho, pode gerar um outro tipo de situação que não seja agradável. E isso pode causar até mesmo um conflito bélico. Né? Eu lembro no texto a preocupação dos autores em mencionar isso daí, né? Porque às vezes você quer atuar regionalmente e pode afetar outras áreas que vão além da fronteira, né? Então, assim, a geoengenharia é importante, eu acredito sim que tudo que vocês citaram aqui, né, a questão do plástico, a questão do efeito estufa, né, da radiação solar, tudo isso é importante, mas eu acho que tem que haver uma união mesmo da comunidade científica, aí entra muita coisa das questões de relações internacionais, né, de se tentar falar realmente uma língua próxima, né, não digo que a humanidade vai falar tudo da mesma forma, que não vai, mas eu acho que ali o filme retrata exatamente um pouco disso, né, de que um país resolve fazer um controle de toda essa tecnologia, e aí, né, brincar de Deus, eu até anotei aqui que um dos o amigo lá do presidente, que eu não vou citar o nome, né? Ele fala assim, mas nós construímos o Touch Boy, não é para brincar de Deus? Né? Então, assim, o risco, né, de você... e construir, por exemplo, uma bomba atômica, gente, já é um risco muito grande, né? Agora, sabe o que eu estava pensando? Você estava falando sobre a questão de risco, e eu acho que a gente toca sempre na questão do risco do uso terrorista dessas estruturas, né? Então, por exemplo, como grandes estados, como os Estados Unidos ou a China usariam isso para poder, né, fazer com que a população, enfim, né, lidasse com ele de uma forma distinta, né, através, sei lá, uma nova doutrina média, talvez, alguma coisa do gênero. Mas, se a gente for um pouquinho além disso, a gente pode pensar simplesmente na dificuldade da concordância. Porque pensa assim, hoje a gente concorda que o aumento de 2 graus acima dos níveis pré-industriais são aceitáveis, mas mais do que isso não. O problema é que se você acha que isso é uma concordância geral, você vai perceber que não, porque tem diversos estados no sul global que acima de 1 grau, eles já ficam submersos, né? Uns ficam totalmente submersos, outros têm perdas imensuráveis. Então, até quando a gente fala de concordância científica, essa concordância científica, na verdade, é uma hegemonia do norte. E é muito complicado, antes de falar sobre o terrorismo, o simples fato da concordância mesmo, né? Do uso, assim, que busca ser um uso universal, democrático. Ele mesmo já é muito perigoso, né? Porque, vamos lá, o sistema de clima da Terra, ele é um sistema muito intrincado. Você modificar qualquer coisa em qualquer parte do globo gera mudanças radicais, até em efeito borboleta mesmo, que eu não sei se vocês sabem, mas é baseado em tecnologia do clima. Daí que vem o efeito borboleta. Ele pode modificar-se em outros espaços do globo de maneira totalmente destrutiva. Agora, a gente vai dar espaço para essas pequenas ilhas, por exemplo, as Maldivas ou qualquer coisa do gênero? A gente vai fazer com que eles tenham voz suficiente capaz de ser ouvida nesse processo? E aí, pensando no outro caso... Não, dificilmente. E aí, pensando no outro caso do próprio terrorismo, a gente tem que pensar também nas contra-ações. Porque da mesma maneira como grandes países conseguem criar essas tecnologias, você vai ter outros países, por exemplo, sei lá, me vem à cabeça o Irã,
que poderia falar, não, eu não aceito, eu vou fazer uma tecnologia reversa. Né, uma contra-tecnologia, né, uma contra-geoengenharia. E aí, a gente vai mexer com uma coisa tão delicada quanto o equilíbrio, né, geoclimático da Terra, fazendo essas mudanças tecnológicas de ida e volta, o quanto disso não vai afetar para sempre, né, o sistema climático da Terra, que é um balanço muito difícil de ser conseguido. Né? Não é à toa que para cada planeta Terra que conseguiu gerar uma atmosfera passível de vida, a gente teve outras centenas de milhares que não conseguiram, né, que não passaram pelo filtro da vida. Lembrando muito uma coisa que eu deixei anotado aqui para comentar, e que eu acho que é legal porque sintetiza uma coisa que tem a ver com nós explicitando aqui, nós pesquisadores, cientistas, né, enfim, pessoas que lidam com conhecimento das suas mais diversas formas. O filme ele abre com essa narração da filhinha do protagonista, e tem um momento ali que ela fala, né, todos avisaram, todos foram avisados, mas ninguém escutou. E, assim, é claro que no filme, no contexto do filme, isso está se referindo a problemas ambientais. Mas aí, puxando isso tudo que o Michel falou e levando em conta, né, todo o nosso semestre rico em vários debates, né, em várias conversas, eu acho que isso serve muito para muitas coisas. Porque, bom, a gente está aqui com o Michel. O Michel, ele entende, né, desse tipo de tecnologia, de espaço cibernético. Então, ó, vocês que estão escutando podem dizer no futuro, cara. O Michel avisou, tá vendo? Assim, eu acho que eu queria trazer isso porque a gente passa esse tempo todo estudando, né, investigando esse tipo de assunto, né, assistindo filme, não deixa de ser também uma forma diferente de estudo, e eu acho que a gente talvez até acabe às vezes com uma certa desesperança, assim, desmotivado, né, porque a gente não sente que a gente está sendo escutado, né, sendo que a gente está refletindo exatamente sobre problemas que, pelo menos para nós, são claros, né, a gente consegue antever facilmente os problemas que vão surgir da montagem de um sistema de governança da engenharia. Não é realmente difícil, né? Não é um grande mérito para nenhum de nós, né? Do ponto de vista acadêmico, assim, a gente descobrir esse tipo de coisa. O mérito é a gente se fazer escutar, né? É isso que eu acho que é interessante. Eu acho que se tivesse um grande mote, assim, para esse bloco que a gente está discutindo, para essa questão, é isso, né? Como que a gente vai se fazer escutar? Como que a gente vai passar adiante esse conhecimento, não para qualquer pessoa, para quem esteja disposto a prestar atenção em nós, esteja disposto com essas informações, elaborar alguma forma de atuação, né? Então, bom, bem-vindo de volta ao nosso bloco 2, aqui com a segunda pergunta, que seria, ao longo do filme, algumas indicações são dadas sobre como a governança global da geoengenharia foi estruturada. Por exemplo, a gente tem apenas 17 países que participam da construção dessa tecnologia, e não aparece no filme nenhuma atividade de empresa privada, ou do ramo privado, do setor privado no geral, que eu achei bastante interessante, vale um pouquinho a discussão. E parece existir uma resolução na ONU, que eles chamam de Resolução 2814, que passa o controle da tecnologia dos Estados Unidos para uma comissão internacional durante 3 anos. E aparenta existir também um Conselho do Clima, que se assemelha de algumas maneiras ao Conselho de Segurança da ONU. O que vocês acham desses arranjos institucionais, né, que são apresentados no filme? Né? Eles seriam suficientes para contornar esses problemas da geoengenharia? Eles são possíveis no mundo atual? Qual é a opinião de vocês? Eu acho que essa primeira cena do filme, né? A primeira cena do filme é o protagonista, o bonitão lá, que eu esqueci o nome, o Jake, né? Eu esqueci o nome do ator, né? O protagonista é o Jake. Ele vai no Senado para uma sessão do comitê, que eu não lembro se eles especificam, né? Mas enfim, o comitê que controla o funcionamento do Dutch Boy, e fica muito, muito bem delineada, né, esse debate do arranjo institucional, né, de como vai ser controlado, de como não vai ser. Aqui a gente começa com um arranjo institucional doméstico, né, ali você está um comitê do Senado norte-americano trabalhando ali para avaliar como que a administração da tecnologia está sendo levada. Mas rapidamente eu acho que se jogam ali no diálogo, ali se joga a ideia de outras duas possibilidades de arranjos institucionais, né? Que é o técnico, que ele não é enunciado, assim, né? Mas ali o embate entre o Jake e o senador, né? O Richard Schiff, eu acho que ele toca um pouco nisso, né? O senador, ele fica muito ali, a gente controla, a gente tem que supervisionar, né? A gente tem que fazer com que o dinheiro do taxpayer seja bem investido, né? Enfim, coisas desse tipo, né? Justificando a posição dele ali como político, e o Jake contrapõe com falando assim, não, eu era o cara que estava comandando, eu estava comandando uma equipe internacional de técnicos capacitados, que estavam botando a mão ali enquanto você estava aqui babando, né, sendo um político, né, estava alardeando os efeitos positivos dessa tecnologia só para dizer que para os seus constituintes, né, constituintes em inglês, enfim, para a população de onde ele se elegeu, né, você está querendo se vangloriar de uma coisa que eu e os meus companheiros fizemos, né? Então acho que
Eu achei muito, muito interessante isso. E aí o outro arranjo institucional que eu acho que fica ali no subtexto é quando ele está falando justamente da passagem para um controle internacional da rede de satélites, né, da tecnologia do Dutch Boy. Que aí, no filme, eles estão há 15 dias, salvo engano, da passagem cerimonial oficial para uma comissão internacional que geriria, né? E eu acho que, na verdade, eles não pegam muito, né, esse conselho do clima. No desenrolar da trama, isso aí fica para trás, né? Até porque o desenrolar da trama é basicamente os Estados Unidos pintados de malvadão na pessoa de um misterioso agente, aí, enfim, não vamos dar o spoiler, né? Mas, enfim, é os Estados Unidos sendo meio malvadão, tentando assumir o controle da tecnologia e não querendo passar para uma cooperação internacional, né? Igual o Michel lembrou, né? Naquela fala desse mesmo agente, né? Quando ele fala que fala sobre brincar de Deus, né? Acho que ele está meio nesse delírio mesmo. Ele quer brincar de Deus, mas ele quer brincar de Deus norte-americano, estadunidense. Né? Não só norte-americano, estadunidense. Então, foi bem legal. Acho que o filme coloca isso de uma forma assim que dá pano aí pro Juliano. Pediu a palavra. Não, eu achei muito interessante você ter tocado nesse assunto, porque eu fiquei pensando, assim, né, talvez viajando um pouquinho mais nessa nossa ideia, como é que em diversos momentos a gente usa a arte para poder comentar sobre coisas que, através da razão sozinha, a gente não conseguiria comentar, né? Como é que a gente precisa, às vezes, de outras ferramentas de entendimento do mundo que não só a razão. E eu fiquei pensando assim, como ele demonstrou de uma forma genial, muito mais brilhante, eu imagino, do que se ele tivesse escrito isso em algum artigo, falado sobre isso, ele nos passa a sensação de como é o entendimento de mundo da unimultipolaridade, ou dessa lógica de um hegemon necessário, né, como diversos pesquisadores colocam, dos Estados Unidos, né? É necessário que a gente tenha alguém que mande no mundo, né? Ou a gente consegue sozinhos encontrar essa democracia que o Habermas chama, por exemplo, de teleologia do explorador, né? Que é todo mundo ter voz durante o processo democrático e não só voz para poder votar o resultado democrático, né? Falar a gente quer ou não quer isso, mas como a gente quer que isso seja estruturado, né? E eu achei genial, porque não importa o quanto a gente escreve sobre isso, né? Você lê o Habermas falando sobre isso, teleologia do explorador, é muito mais interessante ver o filme falar sobre isso, eu imagino, né? Porque o filme ele consegue te trazer a emoção da coisa. Ele consegue te falar, olha como de fato, esse argumento do hegemon necessário, né? Olha os Estados Unidos impondo essa colocação. Faz sentido para você, né? E aí eu acho que ali o Jake Lawson falou não só por ele, mas na minha perspectiva falou para todo latino, né? Que foi, não, peraí, sabe assim, você não fez isso sozinho, são 17 países junto com você, você toma liderança junto com a China, então calma aí, você quer, né, construir o mundo à tua imagem? Pera lá, vamos construir a nossa imagem, vamos fazer a teleologia do explorador. Isso me tocou muito. Eu não lembro qual ano agora, eu tive a oportunidade de visitar a NASA em Cabo Canaveral. E assim, gente, impressiona realmente o que os americanos eles conseguiram fazer nessa corrida espacial aí, nessa disputa em relação à Rússia, é realmente impressionante, sabe? E os Estados Unidos, eu costumo falar isso com a minha esposa, eles fazem um marketing muito bem feito do que eles têm conseguido, entendeu? E é impressionante, quando você vê um foguete daqui, quando você vê um Apollo, né, ou você vê uma daquelas naves, né, aqueles shuttles que eles chamam lá de... você fica impressionado como que aquilo ali tem tanta tecnologia. E a Estação Espacial Internacional, eu acho que tem uma filosofia muito bonita. Quando o Juliano falou essa questão de governança, os povos se unindo para uma busca de um futuro melhor. Eu acho que essa filosofia, ela soa legal, entendeu? E o Brasil faz parte realmente. Tá? Isso não é só no filme, isso não é fictício, não. O Brasil contribui, tanto é que o Marcos Pontes, o primeiro astronauta brasileiro, ele foi no espaço por razão do Brasil patrocinar também a Estação Espacial Internacional. Né? E até eu comento isso, porque lá eles têm um almoço com os astronautas. Então tem um determinado dia que vários astronautas vão em Marcos Pontes. Ele dá palestra lá também nesses almoços, né? E eu fico impressionado porque o Marcos Pontes, ele fez uma viagem, não foi pelos Estados Unidos, ele foi pela Rússia, né? Ou seja, ele foi e voltou pela Rússia, né? Você vê que o mundo trabalhando em prol de... Né? E chega lá na estação espacial, eles fazem várias experiências, eles fazem vários testes, né? Buscando, obviamente, uma qualidade de vida melhor para o ser humano, né? Acho que a filosofia é bonita. Só que aqui parece que unir, né? Como ali a ONU conseguiu unir esses 17 países, enfim, né? Unir
a ideia parece ser mais difícil, né? Quando você fala em termos de questões climáticas, de melhorar, né, as condições de vida, né, dos seres, não estou dizendo os seres humanos só não, a gente sabe aí de todos os seres, os não humanos, né, a gente estudou muito sobre isso, né, nos textos, né, estudar a questão de dar uma qualidade de vida melhor, parece que o mundo falha nesse ponto, né, de unir os esforços, né. A gente sabe que a professora tem contatos aí com vários especialistas acadêmicos ao redor do mundo, né? Ainda bem que nós temos uma excelente representante nesse aspecto, né? Mas eu acho que o Brasil, né, hoje, por exemplo, o Brasil tem sido mal visto em razão da nossa política, né, ambiental. Infelizmente, é um país que poderia estar servindo de exemplo, mas pela cabeça dos nossos governantes, a impressão que dá é que o país não se importa com a questão ambiental. Mas eu acho que é ao contrário. Nós estamos aqui, nós estamos sofrendo também as consequências disso, e nós damos muito valor à questão, sim. Não vou dizer a maioria das pessoas, mas tem muita gente que dá importância, sim. Mas a fotografia que sai para o mundo é a fotografia do governo brasileiro. Infelizmente, isso afeta, né, a mensagem bonita que nós poderíamos estar levando, né? O exemplo, né, de conservação que a gente poderia estar levando para o resto do mundo, né? E o Brasil, diga-se de passagem, já foi um protagonista importante na questão ambiental, né? O mundo parava para ouvir o que o Brasil tinha a dizer, né? E hoje parece um descaso total. E tem um... Pode falar. Desculpa, Michel. Não, pode falar. Não, eu ia falar que assim, a gente está discutindo os arranjos institucionais e isso tem um agravante, né, quando a gente fala de meio ambiente, por exemplo, porque o meio ambiente é uma questão internacional que a gente considera que existe um regime, né? Então, no caso, o Brasil, ele não destrói só a fotografia do governo brasileiro, que acaba sendo a representação, para todos os efeitos, né, internacional do nosso país, ela não corrói só a nossa própria imagem, né? Ela corrói também um regime internacional regime internacional ambiental, mas um regime que lida com tudo isso que a gente está vendo aqui, né? Mudança climática, talvez no futuro veja coisas de geoengenharia, né? Enfim. Então, é um caso em que a gente é líder e a nossa liderança se desfazendo, né? Se prestando a papéis ridículos, com todas as palavras, né? A gente corrói também um arranjo institucional, né? De controle sobre isso. E aí pense você, né? Aí a gente vai ter um país que, dependendo do nível que esse estrago chegar, nem mesmo profissionais qualificados nessa área, como a professora Cristina, talvez chegue um nível que nem eles tenham respeito, né? Porque, bom, hoje é dia 28 de novembro de 2020. Se a gente continuar na trajetória que está, é muito difícil sobrar um pingo de credibilidade, né? Alguém vê algum pingo de credibilidade no Brasil. Isso que eu acho que é talvez não o pior, né? Porque, enfim, o mundo poderia acabar, né? Podia explodir tudo e a gente morrer, né? Esse seria o absoluto pior, né? Não é isso, né? Bom, começando então o bloco 3, eu já queria começar instigando vocês com a pergunta seguinte. Apesar de ter um debate interessante e de buscar representar as angústias e, de certa maneira, talvez até o zeitgeist do seu tempo, o filme ele não deixa de ser, em essência, um filme hollywoodiano. E, como tal, ele apresenta um herói que não segue as regras e uma mensagem de esperança no final. Até que ponto isso é aceitável para a gente no âmbito científico quando a gente quer retratar o antropoceno? Existiria alguma forma de problema nessa imagem? E o que vocês acham dessa lógica? Tem uns 1000 problemas, né? Mas se vocês quiserem escolher um para começar. Mas o fato dele ser hollywoodiano, eu achei, na verdade, contribui, de uma certa forma, um pouco torta, talvez, mas ele contribui para o tipo de mensagem que ele quer passar. Porque, assim, como que você passa, né, uma mensagem ligada à mudança climática, à destruição da humanidade, para vocês que me acompanharam ao longo do semestre aí, pode parecer fácil, né, internalizar esse tipo de mensagem, porque eu acho tudo uma desgraça, sem fim, né, mas é claro que não é bem assim. E pensando do ponto de vista do público que você quer atingir, você não vai mandar um texto, né, assim, do ponto de vista de um divulgador de conhecimento, não necessariamente científico, mas um divulgador de conhecimento, você não vai mandar lá na caixa de entrada do Gmail da pessoa, você não vai mandar o New Earth Politics, né, Reimagining Climate Change. Como que você vai atingir as pessoas, né? E eu acho que esses filmes têm um papel interessante sobre isso. Eu estava lembrando uma experiência muito pessoal minha,
que foi assistir um filme que tem essa toada também, que é O Dia Depois de Amanhã. Eu não sei se vocês assistiram também, mas eu lembro particularmente de assistir esse filme e ter na minha cabeça como um marco de quando eu comecei a pensar sobre essas questões. Né, me tocou muito, assim, é um filme absolutamente, assim, hollywoodiano, besta, bobão, não tem tecnologia nessa escala, mas é, assim, trouxão também, sabe? Pô, do nada, pá, chega uma tempestade, congela a porra do mundo inteiro, aí a galera fica presa, em Nova York, é claro que é Nova York, né? Mas, enfim, queria trazer, só pra gente começar isso, né? A gente tem os problemas das abordagens, né, que são limitados, mas, por outro lado, você tem um meio, né, um instrumento ali de divulgar assim, né, alcança um público que jamais você conseguiria com um texto acadêmico, com uma conferência, com um congresso, com o que for, né? Então, fica aí para os meus dois colegas que vão discutir, vão resolver esse dilema que eu estou jogando, né? Do nosso ponto de vista, é um dilema dificílimo, né? Que somos cientistas aqui, como que a gente joga para fora. Não, e com toda certeza essa questão do blockbuster, ela é importante. Mas eu acho que talvez seja interessante a gente fazer a distinção do blockbuster pro hollywoodiano, né? Em termos de estrutura, em termos de narrativa. E aí o ponto onde é mais importante pra gente nesse caso, em termos de como a arte propõe o mundo, né? De como a arte vê o mundo e como a arte entende o mundo. Porque assim, parando para pensar no caso dele, e eu concordo com você, eu acho que quando ele tenta subverter esses americanismos e quando ele tenta ser autorreferencial, ele é fantástico nisso. O problema é quando ele não percebe que está sendo muito, entre aspas, muito americano ou muito hollywoodiano. Por exemplo, você consegue passar uma mensagem de esperança, e uma mensagem de esperança, acredito eu, é muito importante para esse tipo de trabalho, para esse tipo de assunto. Para a gente começar a discutir, começar a buscar soluções. Eu acho que a gente não pode abandonar a esperança para esse assunto, ainda que seja muito difícil. Mas a questão é, existem formas de apresentar essa esperança, que podem ser blockbusters, né? Elas podem ser para o público geral, de uma maneira que entretém, mas elas não precisam seguir essa lógica hollywoodiana. Porque enquanto ele consegue fazer essa autorreferenciação, né, falar de si mesmo, sobre si mesmo para alguém, é genial. O problema é quando ele deixa isso de lado, ou quando ele perde isso, né? A mensagem final acaba sendo assim, se a gente consegue criar uma estrutura universal, né, uma estrutura internacional, que lide com isso não fique nas mãos de uma única pessoa poderosa, tá tudo bem a geoengenharia. Mas não tá. Entende? Isso é só um dos problemas que a gente pode encontrar. Então talvez a mensagem fique muito simplista, ou a mensagem fique muito... Eu acho que talvez simplista nem seja um problema, porque você precisa entregar certa simplicidade quando você quer que todo mundo entenda. Mas talvez não entregar essa perspectiva, no fim das contas, do herói americano mesmo, de nós sozinhos vamos salvar o mundo quando necessário. Eu queria comentar aqui, a questão de Hollywood, e Hollywood está muito atrelada à Califórnia, né? Se a gente for pensar, a Califórnia é um país... desculpa, é um estado que vota, né, nos democratas, né? E todo democrata, ele tem, não sei, eu acredito que tem esse aspecto de ser meio esquerdista, né? Então a ideia que às vezes passa é de que Hollywood é uma coisa e o governo americano é outra coisa. O governo real, entendeu? Esse filme foi feito agora, no governo de Trump, né? Trump é republicano, jamais ia concordar em desenvolver, porque Trump, na cabeça dele, é America First, entendeu? É um jeito egoísta de ver. O Trump, ele saiu do Acordo de Paris. Você vê que, né, a ideia de se pensar em termos climáticos, né, em melhorar o mundo, né, os Estados Unidos, o protagonista que ele sai. Né? Então, esse pessoal da academia lá de Hollywood, ele é visto como pessoal de esquerda, meio socialista, meio comunista, né? Seria algo parecido com a nossa esquerda aqui, que defende as minorias, né? Então, quem defende o meio ambiente, quem defende é de esquerda. É meio que estigmatizado isso daí, né? Você estigmatiza que quem defende esse lado são pessoas de esquerda, né? Mas o que eu quero chegar nesse ponto, né? Que desde criança, gente, eu vou ser sincero, né? Quando eu conheci Superman, eu achei que o Superman era o cara que ia salvar a humanidade. Eu era garoto. E desde então, todos os filmes de Hollywood, né, muitos deles, os Estados Unidos salvando o mundo. Você já viu um filme que um francês salva o mundo? Que um chinês salva o mundo? Que um russo salva o mundo? A gente não vê filmes assim. Então a propaganda americana de que o americano é que vai salvar o mundo é muito forte. Então eles né, os super-heróis, o Homem-Aranha, né, quem conhece um super-herói brasileiro? Eu não conheço. Mas o Homem-Aranha, o Thor, né, os Incríveis, enfim, toda criançada conhece. Meu filho conhece todos, deve falar de tudo, entendeu? E a gente vai
assimilando isso daí, entendeu? Então, às vezes, quando alguém vê um filme desse, eu lembro de que eu vi um filme do Bruce Willis, acho que vocês viram também, né? Ele vai para o espaço e num meteoro lá, ele implanta uma bomba nuclear para explodir, acaba que ele morre no filme também. Eu esqueci o nome desse filme. Eu sei qual que é, eu também não lembro o nome. Mas, assim, os americanos salvando o mundo mais uma vez. Né? Então, essa propaganda de que os Estados Unidos, né, salva o mundo, e é o que a gente vê nesse filme também, que, assim, tem 17 países, mas o protagonista é os Estados Unidos, né? A China é comentado, mas foi os Estados Unidos, não foi um chinês que foi. Tanto é que ele só podia mandar um homem, né, para lá para resolver os problemas. Mandou o americano, né? Gente, essa cena me dá uma agonia, assim, porque gente, não existe isso. Não, assim, não tem existe, como. Cara, exato. não sobe uma porra de um foguete fora dessa desgraça de planeta, levando uma porra de um astronauta, velho. Exatamente. A gente só pode mandar uma pessoa num foguete gigante que vai gastar muito dinheiro pra sair e não vai voltar. Mas a gente manda um só. Não, e o que é mais louco disso... Eu parei o filme com raiva. Não, e o mais louco disso é pensar que assim... os valores, né? Que foi essa que me fez. Não, e a gente fica feliz da novidade que foi desse filme, que dessa vez quem é do mal não é o russo. Né? Assim, parando para poder pensar também no avanço de Hollywood nos momentos em que ele se critica, mas no fim das contas, quem é do mal é também um americano, né? E isso é interessante. Aí fica aquela luta do white collar e do blue collar, né? No fim das contas, né? Vocês americanos da elite não entendem a vida de, né, nós americanos aqui da classe média, classe baixa, trabalhadores, etc. E outra coisa é a ajuda da alemã. Porque apesar de o cara que ganha tudo ainda é o homem branco cis americano, pelo menos ele não é de classe alta, já é um avanço, ele não tá sozinho. E ele pede ajuda de uma mulher, ainda cis, ainda branca, mas uma mulher alemã. Já não é mais um americano sozinho, né? Mas eu espero, sinceramente, que essas questões de Hollywood possam se tornar... Não digo os Estados Unidos salvando o mundo, porque isso é irreal e não vai acontecer. Mas de ser um protagonista em favor da proteção ambiental, entendeu? Porque existe no filme, quando ele descobre que é o britânico que insere o vírus lá nos computadores, né, da estação espacial, ele fala, o britânico fala, pô, mas eu vou ganhar, como se ele ganhasse pouco, né? Eu vou ganhar 1000 vezes mais do que eu ganho. Aí o cara falou, mas você vai gastar com o quê? Se não vai ter planeta para você gastar? Então, eu acho que a gente tem que pensar, tem que reavaliar muito dessas questões, assim. Acho que o filme, ele é para a gente refletir, sim. Eu acho que nisso aí os Estados Unidos ele faz muito bem, que é espalhar a cultura dele, né, para o mundo. Isso ele é brilhante. Isso, eles são brilhantes. Que isso sirva de um alerta à questão planetária, né? Não, e vamos aproveitar que a gente tá nessa zona de spoiler, e eu já vou falar do ponto que pra mim foi o ponto que tocou em casa. Que foi a hora que o britânico falou, olha, eu sou cientista, você sabe o tanto que a gente ganha pouco, o tanto que a gente é explorado, o tanto que ninguém escuta o que a gente fala. E eu pensei, cara, esse cara me representa nesse momento. Ele tá falando o que eu acho que todo cientista queria falar, que era, escuta a gente só um pouquinho, sabe? A gente sabe do que tá falando, a gente busca saber do que a gente tá falando. Cara, eu acho... Eu passei raiva. Eu passei raiva com esse cara. Não, eu acho que é bacana porque, assim, ainda que não justifique, é claro o que ele fez, porque nada justifica você destruir a planeta Terra, né? Isso é talvez a ideia mais ignorante do mundo, mas enfim. É a perspectiva que ele apresenta de... Olha como... Porque, assim, o cinema americano nada mais é do que a representação mais clara da mentalidade americana do momento, né? Ou do que os Estados Unidos vêm passando. E eu acho que isso é uma reflexão muito grande sobre o trumpismo atual e os espaços de política atual nos Estados Unidos de negação da ciência. Eles dizem, olha, eu sou cientista, eu sou a figura que em outras culturas, em outros momentos da história, foi considerada a figura mais próxima do divino, né? Tô aqui para poder te apresentar os fatos, as coisas como são e tudo mais, ou pelo menos incitar um debate, incitar um ambiente de discussão, e vocês não me escutam, vocês não me dão espaço. Então eu sou obrigado a, enfim, seguir por vias alternativas e tal. Eu achei muito interessante essa reflexão sobre o papel da ciência no ambiente americano. Alternativa de destruição, mas enfim. Eu então aproveito o gancho para esclarecer porque que eu passei raiva, porque eu acho que eu passei raiva porque eu fazia brincadeira, né? A gente é cientista social, né? A gente é de relações internacionais, né? Assim, eu espero que todos tenham passado raiva, porque a gente nunca vai ver financiamento do nível que um desgraçado desses aí, que é um astronauta das ciências exatas, trabalhando na Estação Espacial 4, né? Estação Espacial Internacional 4, que é o nome lá da estação do filme. Então, eu passei raiva com isso. Mas o gancho é porque eu acho que tem uma complementariedade com o que você estava falando, né, Juliana? Não é só a ciência, né, sendo questionada, né?
várias áreas da ciência, né? Dentro da ciência, você tem áreas que são mais questionadas que outras, né? E a gente que lida fundamentalmente com política no plano internacional, mas é fundamentalmente com política, ainda que a gente queira fazer os nossos parênteses, asteriscos, enfim, se a gente é ou não ciência política, mas lidando fundamentalmente com política, nós somos uma área da ciência que é rechaçada, né? Também vem junto uma coisa dessa de odiar o conhecimento social, de odiar outras formas de ciência e odiar a política, né? E rejeitar a política como uma forma legítima de você levar os interesses da sociedade para a esfera pública, enfim, colocar eles para um debate e você conseguir, por algum tipo de processo, ir filtrando e, enfim, elencar objetivos que um país deve seguir, né? Bom, então, bem-vindos de volta para o nosso quarto e último bloco. E a pergunta para esse seria a seguinte: eu não pude deixar de notar o papel da China como uma líder da tecnologia ao lado dos Estados Unidos no filme, bem como o fato de que o quartel-general do filme, né, do Conselho Climático do Pacífico, apresentado no filme, também fica em Hong Kong. Essa representação fictícia da China, ela tem alguma base na realidade? E o que essa representação nos diz sobre o imaginário estadunidense com relação à China? E aí eu não vou deixar vocês só com a pergunta, mas eu já vou deixar como a primeira percepção das coisas, que foi a seguinte: quando você vê o filme, fica muito claro que os Estados Unidos têm dificuldade de passar o controle para esse sistema internacional. Mas se os Estados Unidos e a China são líderes dessa tecnologia, vocês concordam que não teria um momento antes de passar para o sistema internacional em que a China não teria liderança por um tempo, como os Estados Unidos teve antes de passar? E aí eu fiquei pensando, por que a China não pediu isso? E isso é um outro reflexo do trumpismo que eu consigo ver nesse filme. Enquanto os Estados Unidos buscam fazer as coisas de maneira individual, voltada para si, e abandona os espaços de interlocução internacionais, a China ganha discurso, ganha capacidade se inserindo nesses vácuos de poder deixado pelos Estados Unidos. Então, uma possibilidade da China de mostrar, por exemplo, que tem essa boa relação é dizer: não, eu não quero comandar sozinha. Quando for a minha vez, eu cedo para o sistema internacional. E aí trabalha nos bastidores, como ela tem trabalhado, né? Como ela tem ganhado voz de maneira muito mais legítima por não ter essa lógica do hegemon que bate de frente, né? E aí eu me lembrei de cara de um livro que eu estava lendo há um tempo atrás, dizendo Why Should We Fear Russia? De um cara, o sobrenome é Trenin, ele é um russo falando, né, enfim, essencialmente do porquê que a Rússia não é um problema. E aí uma das coisas que ele fala que eu achei muito interessante é ele falando sobre a China com relação à Rússia, ele dizendo, ao contrário dos europeus que tratam a Rússia como uma questão moral, e se é como uma questão moral, a Rússia se torna um inimigo moral e não tem discussão, não tem debate, os chineses eles tratam a Rússia só como uma divergência ideológica. E aí com isso você consegue sentar para conversar, mas ainda assim os chineses podem pensar a pior coisa dos russos, dos americanos, o que quer que seja, mas os russos nunca vão saber disso. Então, essa questão da diplomacia, da maneira de ser um hegemon, aqui muito entre aspas, tá? Mas talvez de ser o futuro hegemon mais fácil de lidar, com maior legitimidade democrática internacionalmente, claro, dentro do processo. Talvez isso seja a grande vantagem da China no futuro, ou uma das grandes vantagens da China no sistema internacional, e eu acho que o filme mostra isso diretamente, né? Os Estados Unidos pegam o processo individual, sai das estruturas internacionais de poder e das estruturas internacionais de governança, e a China entra nessas estruturas, né? Foi um detalhe, assim, nas entrelinhas do filme, mas eu já achei interessante pegar de cara. E uma outra entrelinha é Hong Kong. É interessante perceber que não fica na China continental, ou não fica em Beijing, mas fica em Hong Kong. Essa é uma outra perspectiva muito legal de o filme tentando se vender para a China, mas, por outro lado, o que a gente vai ver no futuro de Hong Kong, muito provavelmente. O que vocês acham? Eu acho que tem, até anotei isso, eu acho que tem muito a ver com um fenômeno interessante, sei lá, né? Acho que é uma boa palavra. Não é interessante bom, é interessante ruim. Esse fenômeno dos estúdios de cinema se preocuparem com o conteúdo que se produz e como ele vai ser visto lá na China, né, quando chegar no mercado chinês. É um fenômeno que tem ficado em voga agora nessas discussões sobre cinema, né, a autocensura de Hollywood. Mas é isso, assim, não é uma representação nada fictícia, né, já deixou de ser fictícia. Talvez se a gente estivesse discutindo esse filme, né, contextualizando ele em outro momento, talvez a gente fosse por um caminho diferente, né, mas a maneira como a China se inseriu como eu diria mais especificamente na questão da pandemia. E aí eu acho que não, acho que faz todo sentido, assim, você ter um filme retratando isso, né, você ter a China em pé de igualdade, né, mas a gente já fala da China em termos econômicos de em pé de igualdade, eu até
ou até superando os Estados Unidos, né? Eu sei que o PIB de 2019, naquele ajuste da paridade do poder de compra, se eu não me engano, a China já está como a primeira economia mundial, né? Achei uma coisa muito acertada, assim, né? Discursivamente, porque o filme não tem, tirando o rapazinho lá, o Cheng, né? Mas assim, tirando ele, que ele tem sua importância na história do filme, mas não é o cientista da conspiração, não é um cara lá que está, né, assim, não está no centro, ali, no epicentro da confusão, né? E aí eu isso por outro lado, eu achei curioso. E do Hong Kong, cara, sem palavras, né? Porque é um jeitinho muito cínico ali, muito. Com Não é certeza. sutil, né? Mas não é aquela cutucada, assim, né? Bater com luva de pelica, né? E também, só para jogar uma última coisa, que daí eu lembrei também do texto, né? A gente pegou um texto da disciplina que foi só discutindo o peso da China como um ator, não só poluidor, né? Mas assim, puxando um pouquinho para essa questão do antropoceno, o peso que a China tem, né? E tem a ver também com isso, né? Hoje a China tem peso em tudo. Você não, dificilmente, né? A gente pensa alguma coisa acontecendo no cenário internacional sem pensar o que a China acha, faz ou pretende fazer. Eu queria até complementar, né? Essa questão da China me preocupa muito, porque é igual a gente, quando garoto, né? O dono da bola que comandava o time, né? Os times, né? Eles que escolhiam os melhores jogadores, né? E a impressão que eu tenho é que a China segue mais ou menos um modelo dos Estados Unidos, em termos assim, de querer se igualar aos Estados Unidos, mas sem medir as consequências em termos de crescimento econômico, né? Então, hoje a China praticamente está aí na América do Sul, está na África principalmente, né? Tá nos textos que a gente mesmo estudou na disciplina, a gente vê a China, né, exportando a sua tecnologia para outros países e construindo as suas fábricas nesses países, né? Tirando, né, a meta, né? A gente sabe que lá eles têm uma meta de diminuir em muito a poluição, né? Lá na China, só que essas fábricas poluidoras estão indo para outros países, né? Me preocupa, realmente a China tem desenvolvido, tem tentado passar uma imagem de que ela se preocupa com o meio ambiente, de que, né, ela está buscando uma energia limpa, uma energia clean, né, para mostrar para o mundo que é possível, né, produzir, crescer sem, né, sem poluir. Mas isso me preocupa muito, sabe? Será que isso é realmente uma intenção real? Ou é uma coisa assim meio acochambrada para mostrar para o mundo, ó, nós estamos fazendo umas coisinhas aqui, entendeu? Nós não queremos poluir aqui na China, mas lá em Moçambique, em Angola, no Peru, na Bolívia, nós vamos poluir, entendeu? Porque a cota de poluição deles lá é baixa. A nossa cota de poluição aqui é muito alta, entendeu? Mas, Então, Michel, assim, Opa, pode perdão. falar. Não, pode falar, Jean. Não, mas é muito interessante você colocar esse ponto, e isso me fez pensar em duas coisas, né? A primeira foi a questão da China fazer isso, e eu concordo com você, isso né, deplorável. Mas a questão é também pensar que mesmo os líderes em mudança verde, né, em política verde no mundo, também o fazem, né? A gente tem como grande exemplo a União Europeia, que, né, passa diversas vezes aquelas leis, por exemplo, de você não pode fazer testes enfim, remédios, etc., em animais. Aí o que eles fazem? Eles não fazem na Europa, mas eles pegam outro lugar onde isso é tranquilo e fazem por lá, porque aí você tem a Juliano, segurança, né? não sei se você viu, e aí fica a dica até para os nossos ouvintes agora, né? Isso ficou muito em voga agora semana, não sei se foi semana passada ou se foi essa semana, e também vai variar, né? Dependendo da hora que você estiver Dependente de quando você escutando. estiver escutando. Mas enfim, que teve esse caso agora que o Bolsonaro falou, né? Vou anunciar quem são os países que estão comprando a madeira ilegal do Brasil, né? E claro que a gente não entende isso por um prisma limitado como o do nosso presidente, né? Mas saiu, né? Alemanha, Noruega e, bem, não lembro os outros, mas Alemanha e Noruega já são dois, né? A Noruega que se envolveu em polêmica, a Noruega, coitada, não, né? Mas foi envolvida em polêmicas ambientais do Brasil aqui domesticamente, né? Porque é uma grande financiadora de política ambiental. Inclusive, esses dois países, tanto a Noruega quanto a Alemanha, foram países que saíram recentemente do Fundo Amazônico, né? Porque eles entregavam muito dinheiro para o Brasil. Essa imagino, uma das grandes financiamentos que você está dizendo. E tanto a Noruega quanto a Alemanha saíram, né? O que, assim,
em termos técnicos, meio que acaba com o Fundo Amazônico, porque eles eram os dois maiores contribuintes, né? E saíram por críticas diretas ao Brasil, né? Do tipo, ó, você não tá Com fazendo seu certeza. papel, a gente vai tirar o dinheiro, né? Assim, Ao que o Bolsonaro falou de maneira muito bolsonarística, não tem outra palavra para isso, dizer que elegante. ele poderia dar o dinheiro, a Noruega poderia dar o dinheiro para a Alemanha colocar floresta, né? Eu não continuo, mas enfim. E o segundo ponto que o Michel estava falando, que eu acho que ainda talvez seja ainda mais, vamos dizer assim, mais sutil, né, na fala que o Michel brilhantemente colocou, é pensar assim, a China tem a oportunidade de ser, provavelmente, o grande representante do que o Oliver Stunkel chama de o resto, né? Quando ele fala dos ocidentais, ocidentocentrismo e o resto. A China tem a chance de ser o grande representante do resto nesse novo mundo. E a perspectiva ela está fazendo isso através de um desenvolvimento que é diferente, ou ela está seguindo a mesma lógica tradicional do desenvolvimento ocidental, que é primeiro você fazer industrialização, aí você diminui a capacidade legal, né, dos seus trabalhadores, enfim, pedirem melhores condições de vida para o produto ser mais barato, para depois você passar pela revolução, né, do design, não mais da produção e etc. E assim, o que a gente consegue perceber é que, na verdade, ela está só reproduzindo esses processos. E nesse sentido, ela é vítima, claro, porque de fato ela reproduz porque é um ambiente que ela não criou, né? Ela só está respondendo ao que o ambiente apresenta a ela. Mas, por outro lado, ela já tem condição também de produzir por si mesma uma definição de desenvolvimento, uma posição de desenvolvimento que é diferente. Né? E ao escolher manter essa posição tradicional de desenvolvimento, ela escolhe manter também todas essas estruturas das quais ela mesma vem criticando. Né? E de novo aquilo do começo do filme, né? Todos foram avisados, ninguém escutou, né? Então, tomando como certo que a China reproduz esses modos de desenvolvimento tradicionais, capitalistas, enfim, não está escutando, né? Todos os sinais que já existem. Eu até comentei, né, acho que até me adiantei na primeira pergunta, né, no primeiro bloco, eu falei de uma frase da menina, né, que ela fala, né, aqui, quer ver? Oh, meu Deus. Aqui, Estados Unidos e China trabalharam incansavelmente, não como representantes de seus países, mas da humanidade. Eu não sei se o diretor, o roteirista, foi sarcástico nisso aqui, né? Porque, cara, é incrível. Eu né? já vi coisas, eu acho que ele foi total, né? Total, né? Foi total. Os Estados Tomara Unidos que tenha sido, né? incansavelmente, cara. Eu acho que é aquela coisa, né? Assim, pô, se não foi sarcástico, casca. É muito feio. Assim. A indireta foi muito direta, né, cara? Putz. Não, sério, porque tá aí os grandes poluidores, os que mais crescem assim, em termos de economia, são duas superpotências, e o mundo está nesse estado muito por causa disso, né? Por causa deles mesmos, né? É óbvio que aí cai-se aí a comunidade internacional entende o seguinte: os Estados Unidos quer meter o bedelho aqui na Amazônia, mas ele não arruma a casa dele lá, não, entendeu? A China está dizendo que faz isso, 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 mas está poluindo aí pra caramba, entendeu? Então, isso cai no descrédito, entendeu? A gente vê esses tratados, a gente vê esses acordos, só para inglês ver, né? Porque cada um dá o seu jeitinho aqui para, entendeu? Aí os países aqui do hemisfério sul entendem que eles têm o direito, né, de também se desenvolverem, que eles têm uma cota para desenvolver também, que, enfim, né? A China já está aí desenvolvida, os Estados Unidos está desenvolvida, a comunidade europeia está desenvolvida e a gente que está querendo desenvolver agora não pode. Né? Aí fica esse embate, né? Cada um defendendo o seu lado, enquanto cada um defender o seu lado, o seu ponto de vista, não se chega a acordo nenhum, né? É estranho a gente pensar assim, mas a cabeça de governante é uma cabeça, cada um pensa de um jeito, né? Enquanto isso, o tempo está passando e o mundo, né? O planeta está cada vez mais poluído. Mas eu acho super interessante também pensar do ponto de vista dessas contradições mesmo da diplomacia, né? A gente tem, pensando aí um pouquinho na evolução do regime ambiental internacional, a gente começa a ter alguns tipos de conferência ao longo do século XX, né? Assim, Estocolmo 72 ou 74, me fugiu agora, é o grande marco, né? Mas você tem eventos anteriores. E é curioso como externamente e domesticamente as coisas vão se comportando de formas muito, muito divertidamente contraditórias, né? Vargas é o dono aí do primeiro Código de Águas do Brasil, o primeiro Código Florestal do país, e
deixa eu fazer as contas aqui, 2 segundos, 40 anos depois, a gente está lá em Estocolmo defendendo esse tipo de posição que é demodê, né, hoje em dia, assim, que daí não é uma crítica, né, ao que o Michel está falando, mas, assim, esse tipo de posição, ela fica um pouco, aqui no Brasil, ela tem um pouco dessa pecha militarista, né, que a gente foi lá em Estocolmo brigar contra os países desenvolvidos, só que lá eles estavam realmente expressamente defendendo esse tipo de coisa, né, essa tese do Clube de Roma, de você zerar o crescimento, né, não é o debate que a gente tem hoje em dia, mas é engraçado como essas coisas vão caminhando, né. E engraçado também como a gente passa aí mais 13 anos de ditadura militar aqui, a gente sai com crédito, com descrédito, na verdade, né, com uma participação internacional bastante limitada, vamos nos ater ao limitado, assim, né, e a gente entra nos governos dos anos 90 tentando reaver a nossa credibilidade, né, então, e aí a gente hospeda a Rio 92, né? Então a gente tem um caminho curioso, né? E da Rio 92 para hoje, para também não ficar muito na Rio mais 20, nas outras, Joanesburgo e tal, mas da Rio 92 até hoje, a gente tem um caminho curioso, né, de política ambiental brasileira. Um caminho curioso porque externamente eu acho que é uma linha de continuidade, né? Governo Collor, daí impeachmentado com o senhor que eu esqueci o nome agora, esqueço tudo na hora que é para falar aqui no podcast. Mas, enfim, a linha aí, né, o FHC, depois Lula, depois Dilma, enfim, né, até o Temer, nosso saudoso ex-presidente aí, ex-vice-presidente tornado presidente, né. A gente tem uma linha de continuidade, uma política ambiental, uma defesa, né, bastante exaltada, assim, né, exaltada no sentido positivo do ambientalismo. Mas, internamente, a gente sabe que não é bem assim, né, a gente sabe que ali saindo da crise de 2008, a gente tem uma política econômica anticíclica que vai olhar e vai rir da cara do ambientalismo, né? Não à toa a Marina é uma ministra do meio ambiente jogada para escanteio ali na nossa política interna, né? Então, eu acho que é divertido, mas é divertido pensar que uma coisa não exclui a outra. Apesar da gente, nós olhamos para esse tipo de coisa e nos toca muito a incoerência moral, né? E, bom, para ser um pouquinho realista, cínico aqui no campo das relações internacionais, essa preocupação que não está, nesse sentido, como a gente enxerga, não está na cabeça do governante, né? Do ponto de vista do chefe de Estado, a preocupação dele em termos morais está muito mais no lado da China, de ser normativo naquilo que lhe dá espaço, né? Naquilo que lhe permite representar, eventualmente, outros países, né? No sentido de que vai dar mais capacidade a ela de tecer alianças com outros, né, com o resto, por exemplo, né, que o Juliano trouxe, né, também não à toa a China estava no Basic junto com a gente, né, com a Índia e com a África do Sul. Então, eu acho muito legal, eu acho que é bom, eu acho que, em certa medida, é uma coisa que aí eu vou ser muito polêmico. Eu acho que é um tipo de contradição que a gente deveria alimentar, porque se a gente for cobrar realmente retidão moral desse tipo dos nossos governantes no plano externo, não sobra acabou. Desiste do regime ambiental internacional, né? Assim, e daí aquela discussão que a gente teve na sessão de governança, né? Tem alguém ali que vai ser meio gatekeeper, né? Alguns estados que vão ser o gatekeeper desses arranjos institucionais, né? A gente vai ter alguns estados que serão o fiel da balança, né? Assim, a gente pode discutir o nível de importância, o nível de influência da gente considerar que sim, tem que haver algum tipo de hegemon ambiental ali cuidando disso, né? Ou de não ter. Mas, assim, eu acho que daí a gente vai para polos muito inúteis, né? A gente sabe a importância que é. A gente sabe a importância que a gente mora num país tropical, né? Abençoado por Deus, bonito por natureza. Que beleza. Que vamos combinar, né? Essa letra tem tudo a ver com o que a gente percebe como sendo uma grande riqueza do Brasil, que é o nosso patrimônio natural, né? Então a gente sabe o peso que um país como o Brasil tem. Não é de forma alguma um hegemon internacional, numa perspectiva mais genérica, mas é um país importantíssimo. Agora, né? Sim, tempos atípicos, né? Mas em tempos ideais, imagine cobrar, né, que a gente tivesse uma correspondência exata entre a política ambiental adotada aqui dentro, né, e a política ambiental adotada lá fora. Eu acho que é bom preservar.
tá absolutamente polêmico, né? Se não fosse eu não concordaria comigo mesmo, sabe? Mas sendo eu aqui expondo a minha opinião, eu caio para jogo para vocês. Bom, foi mais ou menos isso. Não foi isso, porque é muito tempo de conversa, é muita coisa para falar, é muita coisa que não cabe. E espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente tenha, não sei se vai acrescentar muita coisa para uma pessoa como a professora que sei que está nos escutando aí. Valeu, professora, pela audiência, nem que seja a única. Mas, enfim, espero que quem esteja nos escutando goste bastante. Infelizmente, a gente não tem nenhum contato, não tem Facebook, não tem Twitter, não tem Instagram. Não tem nenhuma outra rede que eu lembre aqui para citar e continuar fazendo essa piadinha. Então, é isso, gente. Qualquer coisa, tem um e-mail. E-mail tem. Alguma coisa tem. Então, espero que vocês tenham gostado, gente. Foi um prazer aqui estar com os meus colegas e foi um prazer estar metafisicamente, espiritualmente, né? Esses tempos modernos, a gente não sabe mais como a gente está com vocês aí, que são nossos ouvintes. Mas uma boa noite aqui do fundo do coração. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Muito obrigado por esse semestre que a gente teve, que foi maravilhoso. Maravilhoso só na matéria, pelo mundo foi horrível. Então, boa noite, um beijo.